E aí, torcedor do Náutico, satisfeito com a estreia do técnico Hélio dos Anjos? Eu particularmente fiquei. Um outro Náutico vimos em campo diante do Botafogo da Paraíba. Aí o torcedor alvirrubro deve se perguntar, mas não eram as mesmas peças? Não mudou pouca coisa? Não contratou ninguém? Como é que pode ter sido outro time? Postura. E foi isso que o Hélio dos Anjos prometeu na coletiva de estreia, que nós mostramos aqui ao vivo no Multiplay, e o vídeo está salvo aqui no canal. É só dar uma descidinha aqui e o torcedor alvirrubro vai relembrar. O Hélio disse que o Náutico precisava ser intenso, que o Náutico teria que ter postura, adiantar as linhas de marcação. E foi justamente isso que vimos desde o início do jogo contra o Botafogo da Paraíba. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, jogo de estreia do Náutico em casa e jogo de estreia do técnico Hélio dos Anjos. E foi isso realmente que foi visto. O Náutico intenso, o Náutico adiantando essa marcação, pressionando a saída de bola do adversário. Mas, logicamente, que essa intensidade toda ela acaba tendo um preço. O Náutico não poderia falhar e falhou nas finalizações. O Patrick Alain pelo meio orquestrando as jogadas, Vinícius caindo pela direita, o Paulo Sérgio caindo pela esquerda e logicamente ora centralizado. Então o Náutico foi bem avançado nessa questão de buscar esse último terço de campo, de buscar essa finalização. E até foi melhor do que o adversário, pelo menos na metade do primeiro tempo. Depois, não sei se por um cansaço, um desgaste físico, que também é natural, porque essa intensidade toda imprime aí, logicamente, um maior esforço físico, o Botafogo passou a gostar do jogo. E o Botafogo não é qualquer adversário da Série C. Não à toa venceu o Confiança por 3-0 na primeira rodada. É um time estruturado, é um time que tem um lastro financeiro até maior do que o do Clube Náutico Capibaribe. O Alexandre Galo, ex-treinador do Náutico, que já passou rodado pelo Brasil, hoje é o executivo de futebol do Botafogo da Paraíba. Então, o Náutico enfrentou um adversário de peso, um adversário com um sarrafo alto, apesar de estar também na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas a postura do Náutico foi outra, bem diferente do comportamento que o time tinha com Marquinhos Santos. E olha que as peças eram praticamente as mesmas. Não houve nenhuma novidade em relação à escalação do Náutico, que começou o jogo com Muriel, Arnaldo voltou para a direita, ganhou a titularidade. O técnico Hélio dos Anjos até afirmou na entrevista coletiva que ele tem a confiança do jogador, conhece o jogador e por isso que escalou o Arnaldo. O João Maestro estreou ao lado do Carlinhos. Carlinhos permaneceu na zaga, ele era ali o terceiro zagueiro ao lado do Felipe. Felipe foi para o banco de reservas, o Maestro ficou fazendo a dupla de zaga com o Carlinhos. Bastante elogiado o Carlinhos ali pelo técnico Hélio dos Anjos. Luiz Paulo ganhou uma chance de volta na lateral esquerda, muita velocidade ali, muita intensidade do Luiz Paulo, inclusive em alguns momentos voltando para buscar jogo, para marcar também essa saída de bola da equipe do Botafogo da Paraíba. O meio-campo até que me surpreendeu de certa forma, porque o Igor Pereira e o Auremi. O Igor é um jogador bastante jovem, o Auremi cria da base do Náutico, já tinha passado pelas mãos do Hélio dos Anjos, aí ganhou essa vaga também, foi experimentado ali na titularidade. E aí, daí para frente, só elogios a Marco Antônio, por parte do treinador, que elogiou bastante o Marco Antônio, o Patrick Alain, dispensa apresentações, Vinícius e Paulo Sérgio. Esse é o quarteto ofensivo do Clube Náutico Capibaribe, apesar de que o Marco Antônio e o Patrick Alain, dois meias ali, vi muita velocidade, vi a bola chegando nos atacantes, mas a finalização realmente aqui pecou um pouco. E olha que Hélio dos Anjos também fez várias observações de pontos negativos da partida, mas também fez questão de elogiar muitos atletas. E o Náutico
apesar das vaias do torcedor, a impaciência do torcedor em determinados momentos da partida, até porque nem a bola entrava e também o Botafogo passou a pressionar o jogo, né, buscar esse gol, quase que o Náutico tomava ali um gol contra, inclusive, quase que tomava 1-0. Se contarmos as finalizações, dá para separar realmente de jogadas conclusivas e jogadas efetivamente em direção ao gol por parte do Botafogo da Paraíba, umas 3 jogadas, 3 ou 4 jogadas no máximo. Já o Náutico teve um pouquinho mais de sorte em relação ao volume de conclusões, mas aí a pontaria ficou faltando, deixou um pouco a desejar. Mas foi só o primeiro jogo, torcedor. Então tem que ter calma, tem que ter paciência. A nossa reportagem apurou que o Caion, que cria da base, voltou recentemente à titularidade, vindo recuperado de lesão, atuou na temporada passada, tanto no Sub-20 como também no profissional, até o Mazola Júnior chegou a aproveitar o jogador em alguns momentos, ganhou uma minutagem. O Caion possivelmente pode deixar o Clube Náutico Capibaribe. O contrato não foi renovado, o jogador está treinando praticamente em separado e isso veio à tona no nosso questionamento ao Guilherme dos Anjos, que o Hélio também comentou e chegou a dizer que vai conversar com a direção do Náutico para manter o jogador nos aflitos. Galera, se você gostou desse vídeo, obrigado, dá um like, aproveita, se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, ativa os sininhos para as notificações. Você também pode nos seguir nas redes sociais, o endereço é o @multiplaype e desde já eu agradeço e muito o carinho da audiência de vocês acompanhando aqui o nosso canal e também nossas plataformas nas redes sociais. Até a próxima, galera!